Todo sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prêmio não tarda. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o balanço patrimonial do Palmeiras. Naquela série que eu estou fazendo, o primeiro dos vídeos da série foi sobre o Flamengo, este é sobre o Palmeiras e o próximo será sobre o Corinthians. Ok? Talvez eu faça de todos os times da série A. Então, continuando, as demonstrações financeiras Database 2024 divulgadas pelo Palmeiras. Muitos não sabem, mas todos os times de futebol são obrigados a publicar balanços. E aí está o balanço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós temos aqui do lado esquerdo os ativos, circulante e não circulante. Do lado direito, os passivos e o patrimônio líquido. Nós veremos em detalhe cada um destes agrupamentos de contas. Aqui nos ativos nós temos bens e direitos. Sempre são publicados 2 períodos, então o período de 2024 para que você possa comparar com 2023. Nós temos aqui a análise vertical em que você divide o saldo de cada conta do balanço pelo total geral. Então, por exemplo, caixa equivalente de caixa, que contém cédulas e moedas, contas bancárias e aplicações até 90 dias, 2,18%. Créditos a receber, 15,55%, outros créditos 0,64%, estoque 0,19%, despesas antecipadas 15,46%, créditos a receber de longo prazo 2,67%, não há despesas antecipadas no longo prazo, depósitos judiciais de 0,76% e o maior dos ativos do Palmeiras, que é o imobilizado com 42,93% do saldo. Nós temos intangível também grande de 19,63%. Quando nós vemos por meio de um gráfico, fica mais fácil ainda identificar os grandes ativos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Imobilizado, essa faixa em verde, o intangível. No intangível são contabilizados os direitos dos atletas, os direitos federativos, créditos a receber, então muito provavelmente tanto valores de patrocinadores, emissoras de televisão ou até mesmo de valores a receber por venda de jogadores. Despesas antecipadas, créditos a receber de longo prazo e depósitos judiciais são pequenos comparados ao restante do valor. Na parte do lado direito do balanço, onde consta passivo mais patrimônio líquido, nós temos aí passivo circulante, passivo não circulante, que são as obrigações, as dívidas que as empresas e os times possuem com terceiros. E aqui na parte de baixo, patrimônio líquido, que é o capital próprio da Sociedade Esportiva Palmeiras. E da mesma forma como eu fiz com o ativo, aqui está a análise vertical do passivo, em que nós temos fornecedores, uma participação muito pequena, 0,09%, empréstimos e financiamentos 2,68%, contas a pagar 22,69%, direitos de imagem e luvas a pagar 2,56%, obrigações trabalhistas e encargos sociais 2,31%, obrigações tributárias 1,31%, impostos parcelados 1% e antecipação de contratos 17,92%. Não temos empréstimos e financiamentos no longo prazo, mas temos luvas a pagar de 2,64%, impostos parcelados de 5,3%, contas a pagar de 14,66% e antecipação de contratos de 24,70% e, por fim, provisões para contingência. Então, aqui estão todas as obrigações ou dívidas do Palmeiras para com seus diversos credores. Aqui no gráfico de pizza fica muito mais fácil a gente entender os números, né? Então, antecipação de contrato aqui na parte superior em verde, aqui na parte inferior em marrom. A parte de cima é em relação a
curto prazo, a outra parte é longo prazo, contas a pagar também bastante relevante, tanto no curto quanto no longo prazo, impostos parcelados, é muito comum, os balanços de vários times que eu vi têm negociações de parcelamento de impostos com o governo, principalmente o governo federal. E aqui nós temos a parte importante aí que fala do resultado, demonstração dos resultados de exercícios de 22, de 31 de dezembro de 24 e de 23. Nós sempre comparamos dois períodos, isso é tradicional na contabilidade. Aliás, não apenas tradicional, é obrigatório. Então vamos nos ater ao ano de 2024. E eu achei interessante o Palmeiras fazer isso. Outros times não fazem, que é a separação do resultado por tipo de atividade. Então, o futebol profissional, ele gera um superávit quando você pega as receitas menos as despesas, menos os resultados financeiros. A parte do futebol masculino profissional gera um superávit de 95 milhões. Os valores são divulgados dividido por 1.000, por isso que eu li 95 milhões. Futebol feminino gera 2 milhões. É interessante, muitos times do futebol feminino têm gerado prejuízo. O do Palmeiras tem gerado lucro. Lucro não, né? No caso de entidade sem fim lucrativo, que é um time de futebol, a gente chama de superávit. O futebol de base, interessantíssimo resultado. Positivo, ou seja, um superávit de 55 milhões. A parte do clube social também tem uma excelente rentabilidade no clube social, que dá aí 154 milhões, e o total geral do resultado do Palmeiras, superávit de 198 milhões, 183 mil. Pouquíssimos clubes esportivos no Brasil conseguem obter superávit. O Palmeiras é uma exceção aí, né? A receita bruta, ela operacional, e a despesa bruta operacional, em detalhes, né? Em verde mais escuro a despesa bruta, nesse verde mais claro você vê aí que o Palmeiras tem superávit bruto em quase todos os anos. Só não teve em 2020 por causa da pandemia pelo novo coronavírus, né? Lembra, os estádios ficaram sem público. Então parte da receita do time é feito pela venda de ingressos. As receitas aqui, o detalhamento em participações, né, por tipo. Nós temos aí transmissão, direito de transmissão 15%, publicidade 12%. A arrecadação dos jogos, por incrível que pareça, mesmo com estádios cheios, em relação ao total geral de receita é pequena, apenas 7%. Negociação de atletas é a maior receita, o próprio gráfico mostra aqui esse verde escuro, com 35% do resultado geral. Aí nós temos outras receitas menores aqui do lado, que nós estamos vendo. Em 2023, a receita por negociação foi 21%, comparado com 2024, 35%, foi bem melhor em 2024. Publicidade e patrocínio, nós temos aí uma melhora significativa na comparação 2024 com 2023, 150 milhões aqui, né? A arrecadação dos jogos em 2023 foi melhor do que 2024, e a receita de arrecadação dos jogos por campeonato, o campeonato que o Palmeiras mais arrecada é o Campeonato Brasileiro. O Paulista aqui está disputando o segundo lugar com a Libertadores e outros que dão muito menos renda, né? Publicidade de patrocínio, nós já falamos que foi melhor. Direitos de transmissão dos jogos, foi menor o resultado em 2024 na comparação com 2023. Específico de transmissão por TV, o Campeonato Brasileiro é o que mais rende para o Palmeiras, e creio que para todos os times que disputam a Série A, e muitos times da Série B também têm boa rentabilidade com transmissão de jogos. Público, né? Em 2024, esse verde mais claro, em
Verde Escuro 2023, o público de 2023 do Paulista foi melhor. Negociação de atletas, aqui a diferença é gritante, né? Nós vemos que o Palmeiras em 2024 teve 440 milhões de receita com negociação de atletas, enquanto que em 2023 foram 187 milhões. Sócio torcedor também, é interessante essa venda desse tipo de sociedade com os seus interessados, foi melhor em 24 do que em 23. A arrecadação do clube social também foi melhor em 24 do que 23. Aí nós vemos aqui na arrecadação com a parte social do clube, essa linha mais clara em verde foi melhor do que em 23. Premiação, como os títulos que o Palmeiras ganhou em 23 foram melhores do que os de 2024, a premiação de 2024 rendeu menos renda do que 23. Premiação por campeonato, a maior premiação ela é o Campeonato Brasileiro. Depois, em função dos times que conseguem ganhar, a participação em 24 teve um retorno menor do que 23. Licenciamento de marca de 2024 foi um pouco superior a 2023. Despesas operacionais foi maior em 2024, 932 milhões contra 777 milhões de 23. E informações de EBITDA ajustado, né? Nós temos aí a margem EBITDA de 2024, 38%, melhor do que 23, que era 22%. E a receita operacional líquida de 24, isso é bilhão, hein? 1 bilhão 207 milhões 361 mil reais, frente a 839 milhões 140 mil em 2023. Então, em vários indicadores, o Palmeiras em 2024 foi melhor do que 2023. Em alguns não foi, ok? Despesas operacionais do clube, pessoal em cargos em 24 representou 42%, enquanto que 2023 representou 44%. A comparação de EBITDA de 24 para 23, EBITDA 462 milhões contra 185, então foi muito melhor. E o próprio resultado financeiro do clube, que 24 deu 76 milhões, em 2023 tinha dado 53 milhões. Então o time ele tem evoluído tanto no campo, nas partidas, nos torneios, nas conquistas, quanto na sua administração. Tá? A Leila tem feito um trabalho simplesmente fantástico. Dá inveja em muitos times. Muitos times queriam ter a Leila como presidente do seu clube, e muitos torcedores também. Créditos a receber é um detalhamento de uma das contas aí do ativo, né? O maior valor a receber, o maior ativo a receber é pela venda de jogadores, né? 258 milhões. Direitos com entidades estrangeiras. Então é um detalhamento de venda de jogadores, inclusive nessa lista aparece o nome do jogador Estevam, vendeu para o Chelsea, e o Palmeiras em 2024 ainda tinha valor a receber de 96 milhões. O Kevin, 32 milhões. O Arthur Vitor, 24 milhões. Rafael Navarro, 14 milhões. Danilo dos Santos, 12 milhões. Miguel Ángel, 9 milhões e meio. Gabriel Veron, 6 milhões. Luan Garcia, 3 milhões. Hendrick ainda tinha a receber o valor de 1 milhão, porque já tinha recebido grande parte anteriormente. Então, e olha a diferença de valor, hein? 203 milhões em 24 contra 22 milhões em 23. Aqui a descrição do ativo imobilizado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em destaque, imóveis, 533 milhões de reais o valor. E na parte de baixo, os custos de aquisição, as movimentações que aconteceram no imobilizado. Depreciação, é natural que a depreciação de imóveis seja o maior valor,
porque é o ativo maior que tem nesse segmento do ativo não circulante imobilizado. Intangível, nós temos intangível são direitos, né? Então, de atletas em formação, não tem nada em 2024, 2023 tinha 46 milhões. Atletas formados não tem nada em 24, em 23 tinha 8 milhões. Atletas contratados. Quando um time contrata um jogador, o valor que ele paga para o time anterior desse jogador é contabilizado no ativo intangível, os direitos federativos do jogador. E o Palmeiras, em 2024, tais direitos somavam 281 milhões. Mais luvas que também são contabilizadas, 59 milhões, comissões 3 milhões e softwares 455 mil. Atletas contratados, né? Estão aqui os valores, total geral 281 milhões, as adições, as amortizações, o valor do contrato de um jogador que é contabilizado no intangível, ele vai sendo amortizado de acordo com a quantidade de meses que vigora o contrato, ok? Então, aos poucos, parte daquele valor é debitado despesas e é creditado a amortização acumulada. São detalhes contábeis específicos, né? Empréstimos e financiamentos, o maior deles é com o Banco Tricuri, 38 milhões, e com o BTG Pactual, 1 milhão e 600. Total geral de empréstimos e financiamentos, 39 milhões. Obrigações com entidades. Então a gente tem aí diversas obrigações por aquisição de jogadores. O GIAI, então o Palmeiras em 24 ainda devia 27 milhões para o São Lourenço. E assim cada um deles. Aníbal Moreno, 6 milhões. Bruno Henrique, 5.700, Miguel Ángel, 1.600. Então, aqui está detalhado, o bacana é isso, né? Trazendo o nome dos jogadores que foram adquiridos e que o Palmeiras já pagou parte e ainda está pagando. Antecipação de contratos do estádio, né? Então, o Palmeiras, ele, tanto do circulante como não circulante, ainda tem 386 milhões. Transações com atletas, 166 milhões. Direitos de transmissão, 56 milhões. Publicidade e patrocínio, 24 milhões. E total geral, 632 milhões. O estádio de Allianz Parque, baseado na escritura pública de constituição de direito real e superfície e outras avanças, que outorga a Real Arenas a exploração de superfície por 30 anos do primeiro evento realizado no estádio, que ocorreu em 2014. Então, esse contrato do Allianz termina em 2044. A receita será amortizada pelo prazo de 30 anos, conforme escritura. Então, é assim que está sendo. Esse valor aqui de 405 milhões em 2023 teve uma amortização de 19, ainda falta amortizar 386 milhões. Então, efetivamente, o estádio será do clube lá no final desse contrato. Impostos parcelados, como eu disse, é muito comum ter impostos parcelados por clubes. Muitos clubes são impostos federais. Aqui, grande parte é IPTU e ISS, ou seja, impostos municipais com a Prefeitura de São Paulo, com a Timimania, com o parcelamento da Lei 12.996 e parcelamento com o Banco Central. Provisões para contingências. Quando uma empresa ou um clube é processado, os advogados dizem para a contabilidade qual é o potencial de perda do processo. Se a perda do processo potencial é superior a 50%, se constitui provisão, e aqui estão processos trabalhistas, né? A provisão no valor de 8.613.000, processos cíveis, 22 milhões. Isso é natural. Dificilmente você vai encontrar alguma grande empresa ou algum grande clube que não tenha ações na justiça contra ela, e alguns em que ela está movendo contra terceiros. Direitos de transmissão. O Palmeiras tem aí
É interessante isso, né? Olha o quanto o Campeonato Brasileiro rende mais do que os demais tipos de disputas, né? 129 milhões contra 27 do Paulista, 22 da Libertadores, 5 da Copa do Brasil e 4 de outras. Então é um baita negócio o Campeonato Brasileiro da Série A. Um baita negócio. Publicidade e patrocínio. Patrocinador Master, 81 milhões, né? Mais a propriedade de marketing de 10 milhões e outros 39 milhões. Total 130 milhões do masculino. O feminino 19 milhões e 300. Futebol de base apenas 235 mil. Total geral de publicidade e patrocínio 150 milhões. O que mais que é importante? A arrecadação, outro mapa muito legal que foi publicado pela diretoria do Palmeiras nas suas demonstrações contábeis. A receita bruta por campeonato. Total geral, o profissional gerou 87 milhões. Tem as deduções, ingresso sócio-torcedor, INSS, direitos de arena e assim sucessivamente. Total líquido que ficou para o Palmeiras do profissional foi 52 milhões, do feminino 158 mil. E comparado a 2023, um pouco menos, né? 2023, o Palmeiras teve um melhor público, uma melhor arrecadação em função dos campeonatos e até as fases em que chegou naqueles campeonatos. Negociação de atletas, né? As receitas em 2024. Endrick gerou em 2024 uma receita de 173 milhões. Luiz Guilherme Lira, 105 milhões, Kevin, 42 milhões, Arthur Vitor, 72, Estevão William, 25, Jonathan, 19, Luan Garcia, 13. Assim, cada um dos demais jogadores, numa receita total de 504 milhões de reais. É fantástico. É isso que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, né? E as entidades para quem o Palmeiras vendeu os times e as receitas que foram geradas naquele ano. Premiação, Campeonato Paulista, prêmio pequeno, né? 9 milhões e 200 mil. No Brasileiro, 45 milhões. Na Libertadores, 10 milhões. E outros, 2 milhões e 25 mil. Receita líquida de premiações do masculino, 61 milhões. Mais 1 milhão e 300 no feminino, 63 milhões total. Como eu já comentei, em muitos times o feminino dá prejuízo. O Palmeiras tem dado lucro, né? Demonstrações financeiras, a parte de pessoal. A gente está falando aí de valores a pagar, né? Salários e benefícios, total geral 278 milhões. É lógico que o futebol profissional tem o maior valor, 224 milhões. Encargos, 35 milhões. Premiação, 23 milhões. E provisões de férias e 13º, 53 milhões. Muitos times estão com a folha de pagamento em atraso. O Palmeiras está numa situação bem tranquila em relação a isso, né? Quando você vê um time cair muito de rendimento, não tenham dúvida, salário atrasado. Pode pesquisar. Time rendendo mal, fazendo corpo mole em campo, é salário atrasado. O jogador, ele é profissional, mas ele é gente, ele depende da sua renda mensal para as suas obrigações, para a sua vida. Então, você vê um time que é bom, em termos de plantel, dos jogadores, a história dos jogadores, você vê o time cair de rendimento, não tenham dúvida, é salário atrasado. Despesas gerais e administrativas, né? Nós temos aí a maior dela, acordos e despesas legais e judiciais, tem relação com aquelas contingências, com os processos. Serviço de terceiros, 23 milhões. E um outro, viagens, estadias. Imaginem o dinheiro que um time gasta participando de Campeonato Brasileiro, com viagens num país continental como o nosso, e mais as viagens pela Libertadores. As demonstrações financeiras, né? Mais alguns detalhes, tem a ver com jogadores, né? Tem a ver com jogadores. Benjamin, Carlos Eduardo, Danilo, Giovani, Gabriel Silva, Vinícius, Denzel
e baixas de atletas. E o resultado financeiro, nós temos aí, essa parte é uma parte muito sensível, né? Muitos times têm grandes gastos com despesas financeiras e o Palmeiras também é um deles, né? Total geral em 2024 de despesas financeiras 170 milhões contra receitas financeiras de 93 milhões. Nós temos aí um líquido de 76 milhões. Agora tem uma coisa que chama a minha atenção e eu acho que a diretoria do Palmeiras precisa reavaliar isso, né? Como ela vende jogadores para o exterior e ela também compra jogadores do exterior, ela tem ativos a receber em moeda estrangeira, euro e dólar, e tem passivos a pagar em moeda estrangeira, euro e dólar. Existe no mercado financeiro instrumentos financeiros derivativos que podem proteger contra a variação cambial. Então, só de variação cambial, nós temos no ativo 92 milhões e 120 milhões aqui no passivo, ou seja, despesas que geram despesas. Então, o líquido aqui de quase 30 milhões poderia ser reduzido utilizando-se para isso instrumentos financeiros, contratos futuros, opções, contratos a termo, tem várias possibilidades aí no mercado financeiro. Eu acho que a diretoria do Palmeiras podia rever isso, para proteger contra a variação cambial. Pessoal, era esse o recado que eu tinha para hoje e que viva o Alviverde, né? Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal e até um próximo vídeo. Abraços! E é lógico que o Palmeiras é o meu time de coração.